Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 20 de agosto, hoje a igreja celebra a memória de São Bernardo. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 23, versículos 1 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje falando às multidões e aos seus discípulos, Jesus fala da prática dos mestres da lei e dos fariseus. É importante ressaltar que Jesus fala isso no Evangelho, que os mestres da lei e os fariseus, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. No entanto, embora interpretando a lei de Moisés, embora dando até ensinamentos, eles falam e não põem em prática. É uma questão de contradição. Os fariseus e os mestres da lei, vejam, pessoas esclarecidas na lei, pessoas conhecedoras da lei. No entanto, não viviam aquilo que ensinavam. Diferentemente de Jesus, que viveu e ensinou. Ou seja, em Jesus não existe contradição. Ele vive, ele ensina. Os fariseus ensinam e não vivem. Poderíamos aqui nos perguntar: e nós? Será que temos caído nesta contradição de vida? Falamos dos mandamentos, falamos da fé, do Evangelho, da palavra de Deus, da doutrina da igreja, mas é isso que praticamos? O Evangelho de hoje quer nos levar a um exame de consciência. Será que de fato não estamos caindo em contradição? O que significa a contradição aqui? A nossa boca fala uma coisa e a nossa vida fala outra. Era o problema dos mestres da lei e dos fariseus. E é necessário fazermos um exame de consciência e que tenhamos humildade. Humildade para nos corrigir. Corrigir as nossas falhas, os nossos erros e até a nossa contradição, a nossa falta de testemunho. Jesus, ele vai dizer: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Escolhamos, portanto, nos humilhar na nossa miséria, na nossa pobreza, e pedimos a graça ao Senhor de vivermos
coerentemente os seus ensinamentos, a sua palavra, o seu santo evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.